Prepare-se para explorar as profundezas do desconhecido, onde habitam algumas das divindades mais aterrorizantes do submundo em diferentes mitologias. Neste vídeo, vamos conhecer 5 deuses que governam reinos sombrios e são temidos por suas capacidades de controle sobre a morte e o destino das almas. Desde criaturas que podem trazer desespero até aqueles que asseguram que a ordem seja mantida no além, essas entidades possuem histórias intrigantes e assustadoras. Se liga aí que vai ser foda! Hades, o deus do submundo na mitologia grega, ocupa o primeiro lugar na nossa lista. Ele é irmão de Zeus e Poseidon, e sua função é governar o reino dos mortos com uma frieza imparcial e uma autoridade inquestionável. O domínio de Hades não é apenas sobre os mortos, mas também sobre os segredos que residem nas profundezas do submundo. Com o temido elmo da invisibilidade, Hades pode se ocultar e, assim, observar os vivos e os mortos sem ser notado. Uma de suas características mais notáveis é sua capacidade de controlar as almas dos que faleceram. Hades decide o destino de cada alma, garantindo que a ordem seja mantida em seu reino. Para proteger os portões do submundo, ele conta com a feroz companhia de Cérbero, seu cão de 3 cabeças, que impede que os mortos escapem e que os vivos entrem sem permissão. Embora Hades tenha uma imagem sombria, ele não era visto como um deus maligno. Em vez disso, era considerado uma figura de justiça implacável, que assegurava que todos recebessem o que mereciam após a morte. Através de sua governança, ele mantém o equilíbrio entre a vida e a morte, e seu reino é um lugar de descanso para aqueles que partiram deste mundo. Curiosamente, Hades também tinha um lado mais humanizado. Ele se apaixonou por Perséfone, a filha de Deméter, e sua história de amor e rapto traz um toque de complexidade à sua personalidade. Essa relação demonstra que, apesar de sua imagem temida, Hades é capaz de amar profundamente. Assim, ele se torna uma figura multifacetada, que personifica tanto o medo quanto a necessidade de ordem na vida e na morte. Mictlantecutli, o Senhor de Mictlan, é uma das figuras mais temidas da mitologia asteca. Ele representa a morte e é responsável por governar o submundo asteca, um lugar onde as almas dos falecidos devem passar por 9 camadas antes de alcançarem seu destino final. Com uma aparência de esqueleto adornado com ossos e joias, Mictlantecutli é uma figura aterradora, cuja presença inspira tanto medo quanto respeito. Ao seu lado está sua esposa, Mictecacihuatu, que compartilha a responsabilidade de cuidar das almas que chegam ao submundo. Os poderes de Mictlantecutli são vastos e abrangem a totalidade do ciclo da vida e da morte. Ele comanda as almas que cruzam seu domínio, garantindo que cada uma siga o caminho apropriado. Seu poder em Mictlan é absoluto, ele decide o destino eterno das almas e tem a capacidade de invocar doenças e pestes que podem afetar os vivos. Essa habilidade torna Mictlantecutli uma divindade não apenas de temor, mas também de grande influência sobre o bem-estar da sociedade. Para os astecas, Mictlantecutli era uma figura essencial no ciclo da vida, e sua presença era sentida em rituais que honravam os mortos. Os astecas realizavam cerimônias em sua homenagem, acreditando que essas práticas eram necessárias para garantir a paz e a segurança das almas no submundo. As oferendas e os rituais de adoração refletiam a dualidade de Mictlantecutli, que era ao mesmo tempo temido e reverenciado. A importância de Mictlantecutli na mitologia asteca destaca como os antigos astecas viam a morte como uma parte inevitável e necessária da vida. Sua figura serve como um lembrete de que a morte não é o fim, mas uma transição para um novo estado de existência. Essa perspectiva moldou as crenças e as práticas culturais da sociedade asteca, revelando a complexidade da relação entre vida, morte e a divindade no imaginário asteca. Anubis é uma das divindades mais icônicas da mitologia egípcia, frequentemente retratado com a cabeça de chacal e o corpo humano. Ele desempenha um papel fundamental no culto à morte e no processo de julgamento das almas que partem para o além. Como Deus responsável por guiar os mortos, Anubis conduz as almas até o submundo, onde realiza o ritual de pesagem do coração. Esta balança é um símbolo crucial, representando a justiça divina, e serve para determinar se a alma é digna de entrar no paraíso. Os poderes de Anubis vão além de simplesmente guiar as almas. Ele tem a responsabilidade de julgar cada coração que é colocado na balança, comparando-o com a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça.
Se o coração for mais leve que a pena, a alma pode seguir em paz para a vida eterna, caso contrário, ela será devorada pela criatura Amit, simbolizando a condenação eterna. Isso torna Anubis não apenas um guia, mas um juiz temido e respeitado. Além de suas funções no além-vida, Anubis também é considerado o guardião dos túmulos e o protetor dos rituais funerários. Sua presença é invocada para garantir que os rituais sejam realizados corretamente e que os mortos sejam respeitados. A violação de túmulos e o desrespeito aos ritos funerários eram considerados crimes graves, pois Anubis vigiava os mortos com grande atenção. Curiosamente, apesar de sua associação com a morte e o submundo, Anubis não é visto como uma figura maléfica. Em vez disso, ele é reverenciado como um deus de proteção e justiça, que assegura que o ciclo da morte ocorra de maneira ordenada e respeitosa. Essa dualidade de ser uma divindade relacionada à morte, mas também à proteção e justiça, mostra a complexidade da visão egípcia sobre a morte e o além. Assim, Anubis representa não apenas o temor da morte, mas também a esperança de um julgamento justo e uma vida após a morte tranquila. El é uma figura intrigante da mitologia nórdica, conhecida por ser a filha do deus trapaceiro Loki e da giganta Angerboda. Como governante do Eleim, o reino dos mortos que não morreram em batalha, El possui uma aparência que reflete seu domínio sobre o submundo. Ela é frequentemente descrita como uma mulher com um lado do corpo saudável e vibrante, enquanto o outro lado apresenta sinais de decomposição e putrefação. Essa dualidade em sua aparência simboliza a natureza inevitável da morte e a fragilidade da vida. Os poderes de El são amplos e imponentes. Ela tem a autoridade de decidir o destino das almas que chegam ao seu reino, onde a maioria das pessoas que faleceram de causas naturais ou sem glória acaba por habitar. El não demonstra compaixão ou simpatia, ou sua governança é severa e indiferente, refletindo a visão nórdica sobre a morte como uma parte natural da existência. O Eleim, sob seu comando, é um lugar frio e sombrio, onde os mortos permanecem para sempre, sem esperança de retorno ao mundo dos vivos. A presença de El é frequentemente associada a uma sensação de mal-estar e temor. Ela é vista como um símbolo da inevitabilidade da morte, e sua imagem evoca um misto de respeito e medo entre os deuses imortais. Enquanto muitos mitos nórdicos celebram a glória da morte em combate, El representa o oposto, um destino sombrio e eterno para aqueles que não tiveram a oportunidade de morrer de maneira heroica. Uma curiosidade interessante sobre El é seu papel no Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica. Durante essa catástrofe cósmica, El desempenha uma função crítica ao libertar os mortos de seu reino para lutarem ao lado de seu pai, Loki, em uma batalha final contra os deuses. Isso ressalta a complexidade de sua figura, pois, apesar de ser a guardiã dos mortos, ela também se alinha com as forças do caos e da destruição que ameaçam os deuses do panteão nórdico. Erechgal é uma figura central na mitologia mesopotâmica, conhecida como a deusa do submundo e a senhora de Irkala, o reino dos mortos. Ela é frequentemente retratada como uma deusa implacável e poderosa, cuja presença é temida tanto por humanos quanto por deuses. Erechgal é considerada a governante absoluta do submundo, e seu domínio é caracterizado por uma atmosfera sombria e opressiva, refletindo a seriedade do ciclo da vida e da morte. Os poderes de Erechgal são vastos e impactantes. Como a juíza das almas, ela tem a responsabilidade de decidir o destino dos que chegam ao seu reino. Com uma mão de ferro, ela avalia as ações dos falecidos em vida e determina se eles merecem um lugar em seu domínio. Sua capacidade de manipular a morte e as pragas a torna uma figura que não só governa o submundo, mas também pode afetar o mundo dos vivos. Essa dualidade a torna uma deusa tanto de morte quanto de destruição, com o poder de causar calamidades quando necessário. Uma curiosidade interessante sobre Erechgal é que ela é uma das poucas divindades que até mesmo os outros deuses do panteão mesopotâmico temem. Sua busca por poder e respeito frequentemente coloca-a em conflito com outras divindades, criando narrativas que exploram temas de ambição, vingança e domínio. Essas histórias muitas vezes revelam a complexidade de sua personalidade, mostrando que, por trás de sua dureza, há um desejo profundo de ser reconhecida e respeitada por sua posição. Um dos mitos mais conhecidos envolvendo Erechgal é sua relação com sua irmã, Inanna, a deusa do amor e da guerra.
Quando Inanna desce ao submundo em busca de poder, Erekigal a confronta, resultando em uma série de eventos que culminam na captura de Inanna e sua eventual ressurreição. Essa história destaca não apenas a força de Erekigal, mas também sua importância como uma figura que mantém o equilíbrio entre a vida e a morte. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.